Eu tenho que entender também que eu tenho fatores locais e fatores sistêmicos que influenciam na cicatrização. O que vocês acham? Dá um exemplo de fator local que dificulta a cicatrização. Dá um exemplo de fator sistêmico que dificulta a cicatrização. Demorou. Então vamos lá. Fatores sistêmicos: nutrição, estado metabólico do paciente, estado de circulação do paciente, fatores hormonais. Fatores locais: a presença de infecção, fatores mecânicos, corpo estranho, tamanho da lesão, localização da ferida e, é claro, o tipo da ferida. Então nós temos fatores locais e fatores sistêmicos que influenciam na cicatrização e reparo. Nós já falamos para vocês que nós temos a fase inflamatória ou exudativa, formada pela fase trombocítica, granulocítica, neutrófilo, macrófago, que vai começar a produzir fatores de crescimento para a fase proliferativa e depois a fase reparadora, né? Então nós temos exudativa, proliferativa, reparadora e a fase de remodelação, né? E é o que nós já trabalhamos aqui com vocês. Agora vamos pesar. Presença de infecção retarda a resposta? Retarda. Por que tem morosidade? Porque o macrófago, que eu tenho diversos tipos de receptores, ele vai precisar promover o quê? Primeiramente, ele vai defender para depois iniciar os processos. Então, ele para os processos, né, de produção de fatores de crescimento, certo? Para o quê? Para a defesa do processo. Muito bem. Fatores locais também influenciam? Sim. Uma vascularização adequada também facilita o processo, né? Um exemplo disso nós temos o quê? O pé diabético, certo? Pé diabético do paciente. Então você tem lá o pezinho do indivíduo, ok? Um dos fatores que levam à dificuldade de fluxo sanguíneo no pé diabético é o quê? A diminuição do fluxo sanguíneo. Por que diminui o fluxo sanguíneo? Porque no vaso, certo? Do paciente diabético, quando ele tem glicose em excesso, ele se complexa com o colágeno da célula endotelial numa ligação reversível, isso normal. Mas quando está em alta concentração, ele forma o que nós chamamos AGE, glicolização não enzimática. Então a glicose vai lá e expõe o colágeno. E expõe o colágeno para quê? Aí nós temos uma fração do colesterol chamado LDL, que começa a formar o quê? As placas de ateroma. Então você começa aqui a formar as placas de ateroma, e nós chamamos de aterosclerose periférica. Isso aí diminui o quê? Diminui o fluxo sanguíneo. Outro fator importante, o dedinho de lá tem a terminação sensitiva. Vou aumentar a terminação sensitiva. O excesso de glicose nesse paciente diabético, a glicose se difunde pelo tecido nervoso. E a glicose adentra a terminação nervosa e se transforma em sorbitol. Sorbitol você já sabe que é um álcool. Então tem o lise osmótica. Então destrói a terminação nervosa. Então ele não sente, lesiona. Quando lesiona, não cicatriza, por quê? Porque ele tem a aterosclerose periférica. Tá bom? Então fatores envolvendo a circulação também é importante eu considerar. E se eu não tiver uma boa circulação local, dificulta a chegada de células e de nutrientes para a cicatrização e reparo. Então tem que ter uma vascularização adequada. E aí por isso que você tem a úlcera decúbita, a úlcera arterial, a úlcera venosa, pé diabético, tá bom? Então, e nós já vimos os vasodilatadores periféricos, né? O diosmin, sinarizina, né? O venalote, que auxiliam nessa circulação, tá bom? Corpos estranhos também dificulta? Claro que corpos estranhos também dificulta. Você pode observar que sofre um acidente, caco de vidro. Demora quanto tempo? Você sente aquele caquinho, demora até que sai o caco de vidro. Então isso aí demorou.
Então, fios de sutura, gás, algodão, instrumento cirúrgico esquecer num processo cirúrgico também dificulta a cicatrização. Por quê? O fagócito, às vezes, vai lá, ó, fagocitar. Como o objeto é grande, presença do corpo estranho, vai liberar as enzimas ali, vai lesionar o tecido. Então, vai lesionar mais, demorar mais para o processo cicatrizar. Corpo estranho também, principalmente objeto cirúrgico, gás, ele forma um glicocálice. E esse glicocálice protege contra a ação de antibiótico, que não deixa o antibiótico chegar no micro-organismo, e também não deixa o leucócito fagocitar. Então, esse glicocálice dificulta a cicatrização. Então, tem que retirar esse corpo estranho, tá bom? E aí ele vai dificultar a formação de fibroblastos, colágeno, então dificulta o processo, até mesmo a defesa do micro-organismo. Então, você tem que debridar, retirar esse processo. Necrose, dificulta? Dificulta. Por quê? Se eu tenho restos celulares, o que acontece? Ele vai demorar mais o macrófago para limpar do que para começar a produzir fatores de crescimento. É simples assim. Tipos de tecidos é importante também os fatores locais? Sim. Tem tecido que não se regenera, como as permanentes. Então, eu tenho que conhecer também o tecido. Tá bom? Locais também é importante? Sim. Por exemplo, a face é extremamente o quê? Vascularizada e sangra muito. Tá bem? Então, a regeneração da face é mais rápida porque também tem mais vascularizado. Em contrapartida, a periferia, como o pé, é mal vascularizada. É mal vascularizada, demora mais para a cicatrização. Tá bom? Tipo de lesão e local também é, quando eu tenho uma extensão muito grande, eu vou formar o quê? Uma lesão por segunda intenção. Então, demora mais, porque eu vou ter que preencher tudo de colágeno aquilo ali para depois, então, cicatrizar. Certo? Idoso também dificulta? Sim, por conta da deficiência nutricional, comprometimento do sistema imunológico, comprometimento circulatório e problemas, às vezes, da própria hidratação, né, do paciente. Biotipo. Paciente obeso dificulta? Sim. Onde eu tenho muita quantidade de tecido adiposo, eu tenho pequena quantidade de vasos sanguíneos. Tá? Então, aí, se eu tiver lesão, eu vou ter dificuldade, então, de cicatrizar naquele local por baixa irrigação. Tá bom? Deficiência, né? Nutrição. É importante? Sim. O paciente com deficiência de vitamina C vai produzir o quê? Pouco colágeno, porque ele promove hidroxilação de prolina e hidroxiprolina, então vou ter dificuldade também. Tá? Então tá lá, ó, síntese de colágeno, hidroxilação de prolina, hidroxiprolina, é uma das funções da vitamina C. Você tem falha, você tem deficiência da vitamina C, deficiência na produção de colágeno. Tá bem? Deficiência na produção de colágeno. Tá bom? Paciente desnutrido. Tudo é de origem proteica no nosso organismo. Então, se você tem deficiência, então a gente ingere proteína, olha só, ingere proteína, quebra a proteína, transforma em aminoácido. Depois pega o aminoácido e transforma em proteína. Tudo bem? Então, o paciente com deficiência proteica também vai ter dificuldade em produzir o quê? Matriz extracelular, colágeno, ácido hialurônico, proteoglicanos. Então, vai ter dificuldade sim. Tá bem? Proteoglicanos, ácido hialurônico, fibras colágeno, tudo de origem proteica. Tá bem? Vai ter dificuldade de produzir a matriz extracelular. Zinco, paciente com deficiência de zinco pode dificultar nesse caso? Tem, porque ele é um cofator enzimático. Tá bem? Ele é importante para a síntese de colágeno, assim como também para a produção de enzimas que vão degradar o excesso de colágeno, participando da remodelação do tecido. Então, auxilia no processo. Tá bem? Então, tá lá o zinco, ó, estimula a produção da alfa-macroglobulina e as das proteínas que participam do quê? Da remodelação do tecido. Tá bem? Então, o zinco é importante nas metaloproteinases para remodelação. Então, pode retardar o processo de remodelação. Então, tá lá, ó. Quebra, né? Quebra. Certo? Então, deficiência de zinco vai retardar o quê? O remodelamento e, quando está debridando, colagenase, né? Também a debridação. Então, bem no início e no final do processo de cicatrização. Tá bom? Distúrbios hematológicos. Vai dificultar, porque poucas células de defesa perpetuam a infecção. Tá bem? Então, tá lá. Se eu tiver
processos envolvendo, por exemplo, quimiotaxia, paciente fazendo utilização de imunossupressor, então dificulta a cicatrização, repare, tá? Eu vou ter menos granulócitos, menos macrófago para, primeiramente, defesa, segundamente, produzir fatores de crescimento, então retarda também a cicatrização, repare. Alterações nos fatores de coagulação, por exemplo, deficiência da vitamina K, né, ocasionado por distúrbios hepáticos. Sim. Por quê? A primeiro bercinho é quem? Agregação plaquetária e a hemostasia secundária, a formação da rede de fibrina, que desidrata e forma casca, né, a casquinha da ferida, que é o bercinho da cicatrização. Se você tem deficiência nos fatores de coagulação, você vai ter dificuldade de formar o coágulo e desidratar, então retarda a cicatrização. Tá bem? E, é claro, os fragmentos também servem para quimiotaxia do fibroblasto. Tá bom? Paciente que tem trombocitopenia, diminuição de plaqueta, também vai ter dificuldade? Vai, porque a hemostasia primária começa onde? Com agregação plaquetária. Se você tem pouca plaqueta, agrega menos plaqueta, demora mais, depois vai formar a rede de fibrina, que é o bercinho do processo. Então, vai ter dificuldade na cicatrização. Tá bem? Então, tá lá, ó. Agregação plaquetária, rede de fibrina para quem? Para chegada, depois os granulócitos do macrófago. Então, se você tem deficiência, retarda mais o processo. Diabetes, dificulta? Dificulta. Por quê? O paciente diabético destrói a terminação nervosa e a terminação nervosa produz o quê? Fator de crescimento nervoso. Importante para a cicatrização. O paciente diabético vai ter também o quê? Diminuição do fluxo sanguíneo, má circulação, que também dificulta o processo. Então tá lá. E outra coisa, ele vai ter deficiência da quimiotaxia, então fica mais suscetível à infecção. Tá bem? E não produz o fator de crescimento nervoso, porque a terminação nervosa foi destruída, então você tem menor quantidade, né, do fator de crescimento nervoso. E é o que eu falei, leva o quê? Leva a aterosclerose periférica. Então, paciente diabético, excesso de glicose, complexos com proteínas do colágeno, que nós chamamos de AGE, glicolização não enzimática. Glicolização não enzimática. Então, ele se liga, expõe o colágeno. Para quem? Para o LDL. E aí forma o quê? Placas de ateroma. Placas de ateroma dificulta o quê? O fluxo sanguíneo. Tá bem? Então, tá lá, ó. O excesso de glicose complexa com vaso, expõe o colágeno, facilita o depósito de quem? De LDL, forma a aterogênese. E aí o que nós chamamos de aterosclerose, forma placa de ateroma, ok? E a aterosclerose periférica, a diminuição do fluxo, ok? E aí resulta no pé diabético, depois quando ele lesiona. Outra coisa importante, perda da sensibilidade, porque o excesso de glicose se torna o quê? Sorbitol. Sorbitol lesiona a terminação sensitiva. E aí ele não sente. A hora que machuca, ele não sente. Tem pouco fluxo sanguíneo, acabou de acabar, não é isso? Dificulta a cicatrização. Tá bem? A destruição também das terminações do sistema nervoso autônomo, pelo mesmo mecanismo, que vai interferir com o fluxo sanguíneo. Né? Simpático, vasoconstrição, parasimpático, vasodilatação. Destrói todo mundo aqui, influencia no tônus vascular. Tá bem? Então tá lá, ó, destruição da terminação sensitiva. Vai influenciar no quê? No vaso sanguíneo, no fluxo sanguíneo. Então, destruir a terminação sensitiva, menor quantidade de fator de crescimento nervoso, aterosclerose periférica, diminui o quê? Diminui o fluxo sanguíneo. E aí, como um todo, retarda toda a cicatrização e reparo. Tá bem? Paciente, aí desnutrição, né? Complexo B, sim, porque o complexo B é um cofator enzimático, ele participa de todo o processo. Onde tem enzima, ele está participando. Se você tem deficiência dele, vai retardar a cicatrização e reparo. Tá bom? Deficiência de vitamina A, principalmente a síntese de colágeno, reptilização e a expressão dos fatores de crescimento, também dificulta. Isso aí, então, nós estamos falando de paciente desnutrido, né? Paciente desnutrido. Vocês todos são o quê? Todo mundo sinais vitais em cima, tudo bem nutrido, uns a mais, um a menos, é isso? Mas está todo mundo nutrido. Então tá lá, ó. Ele aumenta a expressão vitaminada dos receptores para os fatores de crescimento.
bom? E aí também facilita a reepitelização, ok? O uso de corticoide retarda a cicatrização? Sim, retarda a cicatrização. Por quê? O macrófago não produz fator de crescimento? E não é transcrição? E ele vai lá e inibe a transcrição. Então, diminui o fator de crescimento. Se diminui o fator de crescimento, eu não tenho proliferação de fibroblastos, eu não tenho angiogênese. Não vou falar assim tão radical, né? Diminui, né? Diminui a produção, entendeu, de colágeno. Então, diminui todo o processo. Por isso que em tecido, em cicatrização e reparo, a gente deve evitar, né, o uso de corticoide tópico, tá? Então tá lá, diminui o fator de crescimento. Diminui o fator de crescimento, interfere com a transcrição, tá bem? Diminui a matriz extracelular, certo? E diminui todo o processo. Então o corticoide vai interferir em tudo, né? Vai diminuir a fase inflamatória, que são os mediadores importantes que produzem a vasodilatação. Vai diminuir a quimiotaxia e a migração de granulócitos, não é isso? Vai diminuir a produção de fatores de crescimento, aí diminui fibroblastos, diminui novos vasos, diminui a reepitelização e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, é uma questão bem de lógica, né? Só você entender o processo, você consegue raciocinar